Campanhas de Sucesso, parte 2. E respondendo suas perguntas. O Houston Texans é tudo isso? O Houston Texans eu não sei, mas o Raiders é. Eu sou o Thiago Zumac. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa número 51. Eu às vezes esqueço, Neymar, de fazer a entrada com o bordão e aí o Lucas Coppi me cobra em casa. Então, eu vou começar, tá? Voltou? Olá, audiência mais bonita da NFL, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 51 do Zona Neutra, o seu programa semanal sobre NFL. NFL que está começando, Neymar. A gente teve o primeiro jogo de pré-season semana passada, que foi Chicago Bears e Houston Texans, mas a gente não vai comentar o jogo de pré-season porque, cara, jogos de pré-season são meramente quase que demonstrativos, né? Não dá nem pra chamar de amistoso, ou melhor, dá pra chamar de amistoso no auge da definição da palavra, porque todo mundo joga de boa, né, Neymar? Mais ou menos. O wide receiver 12, que tá tentando fazer o corte dos 53 que vão ser titulares, tá jogando com sangue nos olhos. Mas é difícil ali. Mas tu acha que o linebacker que tá jogando do outro lado, que também é o linebacker 8 lá da rotação, ele também tá tentando matar os caras na porrada ou ele tá tirando um pouquinho o pé? Eu acho que eles estão com vontade. O único detalhe é que se ele é o linebacker 8 e o outro é o wide receiver 12, eles não têm essa qualidade toda para ser assistido. E também não há entrosamento, né? Porque Exato. Vamos lembrar que eles passaram agora num minicamp que não é obrigatório para os titulares, é pra galera que foi draftada, pra galera que é undrafted ou os novos contratos. Aí depois a gente entra no training camp que tá rolando agora, que são os treinos aí com as rotações titulares, os reservas. Então quando você vai para esses jogos de pré-season, o time não tem nenhum playbook direito ainda, né? Claro. Pode até ter, mas eles não pegaram ainda, são muito novos, enfim. Obviamente que o playbook tá montado porque... Há tempo, só se encaixa. É o jogador pro playbook, não o playbook pro jogador. Exatamente, o playbook tá pronto, mas o treino do playbook, o treino das jogadas, né? Esse ainda não estão ainda muito organizados. Então acaba que Zona Neutra, Neymar, a gente não vai ficar falando, galera, dos jogos de pré-season, né? A não ser que tem algo importante. Algo importante, algo muito importante, o que não aconteceu agora nesse primeiro jogo. Mas essa semana nós temos aí todas as franquias jogando. Então, assim, se você tá com muita saudade do seu time, se você quer ver um jogo do seu time agora, vai rolar essa semana. E aí, se você não sabe onde assistir, você pode assistir pelo Game Pass, que é o canal oficial da NFL, e está com na DAZN, está com o Precision gratuito. O link a gente vai deixar aqui se você quiser fazer o cadastro e ver os jogos da sua franquia. Ver a bandeira hasteada, o cara entrar em campo. Vale a pena, é legal. Exatamente. Talvez ver todos os titulares no lado do campo. Porque não vai entrar titular, principalmente na primeira semana. Mas tem algumas discussões que podem ser legais, como por exemplo assim, será que o Jayden Daniels vai jogar pelo Commanders? Não vai. Assim como o Caleb Williams não jogou pro Chicago, jogador que provavelmente vai ser titular na primeira semana é sempre poupado. Jogador que vai ser titular, às vezes até os titulares jogam no último, na terceira semana, a semana antes de começar a NFL de verdade. Mas enfim, fica a seu critério, né? A pré-temporada da NFL começou, a bola oval está voando, a gente, né? Setembro está chegando, né? Setembro sempre chega. Setembro está chegando e com isso a temporada da NFL. Neymar, hoje no nosso programa nós vamos continuar a sequência de campanhas de sucesso, né? Quais são as campanhas de sucesso esperadas pelas franquias? Hoje nós vamos falar da AFC South e da AFC West. Semana passada nós falamos da AFC East e da AFC North. Então, se você acompanha os times dessas divisões, você pode ver o programa anterior. No segundo bloco, a gente esmiuça... Vem pra cá. Vem pra cá. Montanha, é legal essa conversa com o operador. A gente quer ouvir o seu Montanha falando. A pessoa ela não tem o menor time, né, cara, de continuar falando. Eu fiz um simples gesto de mão, só vem com o corpo um pouquinho pra cá. Mas, Montanha, um gesto montanhesco é um grande gesto pra gente, meros humanos. Os movimentos que você faz atrás da mesa... Até o ar, assim, entendi. Isso. Tá, mas então, já que parou desse jeito todo aqui, Zuma, o que aconteceu? A gente ajeitou a câmera bonitinho, enquadrei, e a senhorita não para de se mexer
mexer nessa cadeira. Tá? Então, o que acontece? Volta o microfone onde estava, que você puxou ele também. Isso. E agora o senhor fica aí. Pronto, muito agradecido. É assim Podemos que funciona, seguir. pessoal. É assim que funciona. Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, galera, desde que seja exatamente o que o Montanha falar. Exatamente. Mãozinha em cima da bancada. Mas vamos lá. No último programa falamos da AFC Leste e da AFC North. Né? Leste e Norte. Então, se você... O Zoom é muito poliglota, é muito troglodita, Zoom. Parabéns. Se você quiser acompanhar estas divisões... Amanhã ele tá abrindo o programa. Olá, que tal? Meu Deus do céu. está É no de fundo do manhã, material. galera. Ninguém tomou um chazinho diferente ainda. Agora, hoje, a gente vai seguir na AFC West e na South. Mas antes disso, Neymar, eu vou trazer um novo quadro pro programa. Hoje não faremos... Não é o quem é? Hoje não faremos o quem é. Tava embalado já? Tava embalado? Tava acertando tudo, né? Pois é. Por isso que eu resolvi mudar. Por favor, Montanha, ele se chama As Melhores Perguntas. Ok. Porque são perguntas da nossa audiência, da galera lá do grupo de WhatsApp ou do Instagram. E como a nossa audiência é a mais bonita da NFL, obviamente ela também faz as melhores perguntas. Justo. Perfeito? Rasgador. Neymar, o Patriots é o time mais forte na briga pelo 0-17? E por favor, lê o nome de quem fez a pergunta pra gente. Amir Ribemboim Bliacheres. Amir Ribemboim Bliacheres. Eu vou te admitir que eu li falando uma e já lendo a próxima para não falar um... Paula Tejano. Sim, mas Thomas, não. Turbano. De fato, o Amir, ele está lá no nosso grupo de WhatsApp, inclusive, se você quer participar, o link está aqui. E a pergunta é... E eu li rápido aqui, eu li que é o Amir Belichick. Almir Belichick, Jesus. O Patriots é o time mais forte na briga pelo 0-17? Não só é o mais forte, como é o único. Se tem um time que é capaz de fazer 0-17 esse ano, gente, ignorando lesões e tal, etc., porque né, tudo pode acontecer. O Patriots é o único time capaz de fazer o 0-17. Inclusive, eu acho que é uma chance bastante válida. O último time que eu achei isso foi o Bengals, que fez 0-17 no ano em questão, antes de pegar o Burrow no primeiro pick. Acho que faz 0-17? Não, é muito difícil, né? Não é tão difícil, mas é quase tão difícil quanto fazer o 17-0. Cara, não ganha nenhum jogo. Os times são profissionais, são muito bons e todos eles são bem treinados para ganhar. É difícil alguém aguentar, comissão técnica, etc., com um 0-17. Mas sim, acho que é bem possível que o Patriots seja esse time do 0-17. Vendo o calendário, o Patriots está muito ferrado esse ano pela dificuldade dos jogos que vai ter. Vai ter uns 2, 3, 4 jogos que o Patriots entra ali para disputar de verdade. O resto eu vejo como sendo muito difícil para o Patriots. Então você está querendo me dizer que, basicamente, o pique de 2025 do draft já está definido primeiro. O primeiro não, mas top 5 eu diria que é certamente. Segunda pergunta, por favor, muito obrigado, Amir. Agora a gente tem uma pergunta do Paulo Bardini, certo? Um colega nosso também participa do grupo do WhatsApp. A imagem dele já está aparecendo na tela. Perfeito. O Jets é candidato ao Super Bowl ou é mais esperança de torcedor? Para mim é candidato ao Super Bowl. Vai depender muito se o Aaron Rodgers volta a ser o Aaron Rodgers que era. A defesa do Jets é uma defesa de Super Bowl. O ataque do Jets, com um bom quarterback, é um ataque de Super Bowl. Então tem os dois ingredientes. A pergunta é a mesma do ano passado. Que Aaron Rodgers vem? Lembra que agora ele está há 2 anos parado. Não, é um só machucado, sim. Mas ele parou em 2022, não jogou em 2023 e vem jogar em 2024. É uma janela de 700 e poucos dias. Então o Aaron Rodgers, se ele voltar aquele Aaron Rodgers que ele parou, que não foi uma boa temporada em Green Bay, é o suficiente para ser um time de Super Bowl. Se ele conseguir evoluir com isso, porque o time é melhor, é um time de Super Bowl. O Aaron Rodgers foi MVP 2020 e 2021, né? Aí 2022 uma campanha ruim, Isso. 2023 se lesionou. Daí falam que, por exemplo, a offensive line do Jets é fraca. Poxa, era fraca, mas que nem a gente falou no último programa. Trouxeram 3 reforços para tackle, que é o que faltava no time. 2 titulares de outros times excelentes e um rookie, que foi um dos primeiros picks do draft. Poxa, então se tinha um ponto defeituoso nesse ataque do Jets, ele não tem mais. Eu acho que tem uma diferença aqui, não vamos aprofundar muito a resposta, porque nós já falamos do Jets e do Patriots no último programa, né? Se você quiser a análise do time como um todo, o Neymar fez essa análise no último programa. Mas o que seria um time candidato ao Super Bowl? É um time que não importa quem tu vai botar na frente, eu vejo nítidas chances dele ganhar. É um odds de 60-40. Jets e Chiefs, hoje, jogando hoje.
Eu dou 60-40 pro Chiefs, porque eu não vou colocar ninguém na frente do Chiefs. Mas eu dou 40 pro Jets. Agora bota, por exemplo, Patriots e Chiefs. Eu não dou 5% de chance pro Patriots ganhar. Mas pode acontecer. Como tudo pode acontecer no futebol americano. Mas é muito improvável. Porque, por exemplo, assim, ó, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o time do... Deixa eu ver aqui. Cara, pior que só vem o Pittsburgh Steelers. Tá? Pra não falar Miami Dolphins. Tá. É um bom time, é um bom elenco, é um time de playoff, e é um time que, se ganhar o Super Bowl, ninguém vai dizer, meu Deus, que absurdo. Ok. Não, que absurdo, Ok. que zebra. Não, Ok. chegou lá, o time era bom, ganhou, muito bom. Agora, assim, não é um candidato pro Super Bowl. Exato, ele tem que se superar para ser. Ele tem que Isso. ele tem que ultrapassar as expectativas, enquanto um Jet só precisa atingi-las para estar lá. Tá bom, então junto com o Jets a gente tem mais outros candidatos ao Super Bowl aí. Chiefs? Dallas Cowboys, talvez? Não, Dallas Cowboys jamais. Então vamos lá, Neymar. Eagles ainda. Cincinnati Bengals, todo mundo coloca eles lá. Eu já meio que não coloco mais. Detroit Lions. Green Bay Packers. Houston, Texas. O Texans, sim. E por obviedade, o 49ers. Ok. Espero não ter esquecido nenhum dos principais. Baltimore Ravens. Baltimore Ravens por obviedade. Esses seriam os times que a gente poderia chamar de contenders. Isso. Ok. Passamos então, Montanha, por favor. Agora a pergunta é do Diogo Santos. E ele pergunta o seguinte, cara, eu copiei aqui o texto, tá? Então, às vezes, né, no WhatsApp a gente não escreve da melhor forma. Se não entender direito, a gente vai esmiuçar ela aqui pra ficar Ô, entendível. Diogo Santos, tá pegando no teu pé aqui, cara, ao vivo? Daí não, né, Zuma? Cada temporada, as regras para a defesa mudam. E menos coisas eles, que eu acredito que são os jogadores, podem fazer. Ou seja, cada vez tem que ser menos agressivos, menos... Tirar o rip tackle, por exemplo, agora. Exatamente. Isso vai impactar o valor dos jogadores defensivos? Acho que não. Entendo o conceito dele de que se o jogador, exagerando, o jogador defensivo não pode mais tocar um adversário, exagerando. Ele só pode, no máximo, tirar a bola, o ataque vai ser muito mais efetivo e um jogador de ataque é muito mais importante ter que um defensor. E eu digo mais ainda, se você começa a tirar técnicas que podem ser executadas, você vai diminuindo a possibilidade de coisas que um cara pode fazer. Consequentemente, todo mundo vai entrando meio que numa mediana, entendeu? Não concordo. Esse é o ponto. Por quê? Porque a partir desse momento, mesmo o ataque sendo mais forte, um jogador que consegue fazer uma jogada dentro da nova regra excepcional vai valer muito. Por exemplo, um cornerback não pode mais tocar no wide receiver. Hoje tu pode tocar, tu não pode mexê-lo, mas tu pode tocar. Se tu é um cornerback, supondo, muito rápido, consegue ler a rota antes, consegue desviar a bola antes, tu vai valer ainda muito mais. Outra, um excelente defesa faz 70 saques no ano. Normalmente, o time que lidera uma defesa lidera com 50, 55 saques no ano. Se uma situação onde tu não pode mais tocar em ninguém, no quarterback tem que só segurar ele, não derrubar, etc., talvez caia para 30 saques no ano. Só que esse saque vai ser imprescindível. Ele vai ter uma valorização ainda maior. Vou dar um exemplo idiota, não tem nada a ver com a NFL. Tens 2 ingressos para o Super Bowl 1, os 2 últimos do mundo. Ambos valem 20 milhões de dólares. Se tu rasgar um, aquele outro acabou de ganhar valor. Ele não vale os mesmos 20, porque só tem mais um. Mais ou menos nessa proporção vai ser isso os defensores. Talvez sim, o cara que hoje, enquanto Nick Bosa? TJ Watt consegue arrancar 20 saques, e até esqueci o nome do cara do Rams que arrancou 10, 11 ao lado do Aaron Donald. Se começa a dificultar as regras, talvez o TJ Watt caia para 15, 12, 10 saques, porque ele teve que perder muita coisa e inventar coisas novas. Mas o cara do Rams talvez caia para 0, 2, 4, porque ele não tem tantas armas para reinventar o jogo dele, para se adaptar à nova regra e fazer acontecer. Lembrando que, por estatística, defesas ganham campeonatos. Galera, parei rapidinho o episódio aqui para convidar você a participar de mais uma fantástica experiência dessa incrível fábrica de entretenimento que é o Zona Neutra. A gente abriu mais uma aba agora, que é o Zona Neutra Drinks and Fun. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar a cartela do Drinking Game do Neymar. É isso aí. Então, escolha seu veneno predileto e venha aqui participar e jogar esse fantástico jogo estabelecido pelas melhores mentes criativas da gamificação online. A título de exemplo, e somente por isso, porque eu não estou com nenhuma vontade de fazer isso, eu vou participar desse primeiro episódio para mostrar para vocês como é que o jogo funciona. Beleza? Beba com moderação. Lembrando que, por estatística, defesas ganham campeonatos. Então a defesa, ela, apesar de que a NFL vai fazer de tudo para trazer sempre o ataque na frente, porque é onde mais traz audiência, é onde mais vende ingressos, é onde mais
paga DAZN, Game Pass, etc., a defesa ela é muito forte. Então, se aí espremer ainda mais para trazer esse ataque para valorização e a defesa ser menos efetiva, os jogadores de defesa, mesmo com menos opções, vão valer ainda mais. Ok. Muito obrigado, Neymar. Eu acho que o Diogo fez até uma relação com a posição de running back, que vem sendo desvalorizada nos últimos anos, porque a função do running back está perdendo um pouco de brilho no ataque. O jogo está cada vez mais passado. Com isso, cara, se corre menos com a bola, e como se corre menos com a bola, qualquer grupo de running backs ali poderia fazer o trabalho de correr com a bola, entendeu? Essa é a ideia, eu acho. Mas aí, claro, essa análise ela cai por terra quando a gente olha, por exemplo, o CMC. Isso. Que é um cara que faz a posição de running back muito bem. Então, vão ter, os caras que forem bons sempre serão bem valorizados, teoricamente. Se tu parar para olhar nessa teoria, que ninguém quis falar de tight ends também, mas puxa tight ends de 5, 6 anos atrás. Não precisa nem muito, não precisa 10 anos. Tight end também era uma posição subvalorizada. Só que agora que tem tight end que está basicamente jogando como wide receiver, que é uma posição premium que ganha mais, esses tight ends também estão ganhando bem. Próxima pergunta, por favor, Montanha. O Amir Riboboin Bliacheres, quando ele mandou a pergunta para mim, ele falou: cara, meu nome é muito grande, quero ver... Pronunciar ele. Amir Bliachek. Mas assim, ele falou que o nome dele era muito grande. Logo depois eu recebi a pergunta do Felipe Gabriel Xavier dos Santos, que é quase o nome imperial, né? Daqui a pouco vem o resto dos nomes ali. Vamos lá. O Felipe perguntou: qual o melhor momento para resetar tudo e ir em busca de um QB no draft? Tu fez essa análise de forma mais aprofundada também no último programa, quando a gente falou do Drake May, se eu não me engano, lá no Patriots, né? Porém, eu acho que vale aqui uma análise geral. Lá a gente falou muito do Patriots. Tá. Pensando assim, ó, você é uma franquia da NFL e você tá num momento em que o teu time não vai nem mais para frente nem para trás, e tu, será que eu vou buscar um quarterback no draft? Será que eu vou buscar um quarterback no mercado? Ou será que eu vou montar meu time? O que eu vou fazer? Quando que é o melhor momento? Com essa pergunta, qual o melhor momento para resetar tudo e ir em busca de um QB no draft? Nunca. Resetar tudo significa fazer basicamente o que o Patriots poderia ter feito agora. Que é o quê? Não tem mais time. Quase o que o Broncos fez. Que eles quase trocaram o Patrick Surtain também. Que seria o último jogador bom do time, vamos chamar dessa forma. Então assim, terra arrasada, busca picks, faz um time e depois vai atrás de um quarterback. Se não for para resetar tudo, aí sim, em qualquer momento que tu veja que não vai mais para frente nem para trás. Então, por exemplo, isso seria uma situação pro Raiders fazer, pro Saints fazer. Tem um time ali, tem um time bom, só que não tá indo nem para frente nem para trás. Talvez seja a hora de arranca o QB, dá o que precisar para buscar o QB se acha que só falta isso para realmente ser um contender. O Neymar, dá um exemplo aí de qual foi o último time que resetou tudo e tá dando certo agora. Que resetou tudo e tá dando certo? O Jets é um bom exemplo. Veio sacrificando tudo. O Cleveland Browns sempre é um bom exemplo, mas ele sempre tá resetando e tá tendo jogadores, tá tendo time e nunca vai para frente. Tanto que o Cleveland Browns tem time há 5 anos. Não. Cleveland agora vem com tudo. E, infelizmente, faz uma cagada atrás da outra, mas daí tu vê o plantel do Cleveland, nossa senhora, é maravilhoso. Se parar pra pensar, 2, 3, 4 anos atrás, tu olhava o plantel do Cleveland e tu falava que ia ser o Jets de hoje, ou o 49ers do ano passado, ou retrasado. Não, se tu olhar o enredo do que eles têm aqui, não tem como esse time mal. Boom, ia mal. Será que o Bengals não é um time que resetou tudo? Porque o Bengals teve lá 3 com Andy Dalton, que era um franchise quarterback, era o quarterback da franquia. Ele levou o time do Bengals 3 vezes para os playoffs em 4 ou 5 anos. Nunca ganhou um divisional round, sempre perdia a primeira partida. E aí o time do Bengals, cara, mandou o Andy Dalton embora e mandou os jogadores que eram medianos, bons, tudo embora. E começou a montar uma nova equipe. Teve um péssimo ano, pegou a primeira pick de draft e pegou o Joe Burrow. E aí montou o time. Então talvez o Bengals possa ser um exemplo bom de time que resetou tudo alguns anos atrás, porque ele não era um time ruim, ele tinha ido pro playoff 3 vezes. E, cara, não, para tudo. Cara, podia ter renovado com o Andy Dalton. Quarterback mediano no mercado, no mesmo nível que o Andy Dalton. Mas não, cara, manda o cara embora. É que o momento de resetar tudo eu entendo como sendo... que, por exemplo, o que o Seattle fez, ele só não foi em busca do QB, ainda bem. Mas ele mandou todo mundo embora. Ele mandou a Legion of Boom inteira, dispensaram o Bob Wagner, o maior jogador da história da franquia, pra mim, por um Twitter. Tipo, cara, manda todo mundo. É de 2012 pra trás, manda embora. Quando trocou o Russell Wilson pro Broncos, agora limpa.
Agora manda todo mundo, nós vamos partir do zero aqui. E foram lá, buscaram Rick Woolen, enfim, começaram a pegar peças de draft, montaram uma base de novo. Talvez, gente, o Seattle não sabia se ia ser 1, 2, 3, 5 anos de rebuild. Só que no ano imediato ao que veio, ele já não foi tão mal assim. Opa, que bacana. E daí no draft que vem, que foi o anterior já, foi bem de novo. E esse ano vamos ver o que acontece. Mas eu acho que é um bom exemplo de resetar tudo. Não tem mais uma peça para dizer que era sua. Vai, de Ken Metcalf, depois de 1, 2 anos. Eu acho que então aqui, na verdade, o que a gente pode... A definição é... Quando você resolver resetar tudo, não é uma boa escolha buscar um QB. Exato. Isso é o que você acredita. Exato. Então, o melhor momento para buscar um QB no draft é quando você já tem um elenco decente para que esse quarterback entre jogando. Só que nós temos um segundo problema, que é quem vai buscar um QB no draft geralmente está com o time ruim, porque foi mal no ano anterior. São raras as ocasiões que acontece num Chicago Bears, com um time que está pronto, montado, ter a primeira escolha, porque foram com uma troca com o Carolina Panthers, que foi muito mal ano passado. Geralmente, o quarterback, os melhores, caem realmente nas piores franquias. Você tem que ter também salary cap para depois do QB você conseguir pegar mais peças para poder deixar o time ajeitado pro QB, né? Mas esse, Montanha, é o segredo de buscar o QB no draft, porque ele vai custar poucos milhões em vez de custar 60 milhões. Enfim. Não, mas é que eu acho que o que a galera confunde um pouco quando tu fala que o QB talvez seja uma das últimas peças a ser buscada, não é isso. É que acho que você tem que montar primeiro uma boa base estrutural para esse time, porque depois que o QB vier, você vai ter que ter outras peças que vão vir para também azeitar o time para esse QB. Isso. Né? Porque tem personalidades diferentes do próprio QB que vai ser jogadas, que vai precisar pegar mais pessoas, né? Exato. E vamos lá, então, vamos para a última pergunta, que é da Ana Laura, que participa também do nosso grupo de WhatsApp. A Ana perguntou o seguinte: dos jogadores draftados esse ano, Neymar, são 7 rounds, exatamente, dos 272 jogadores draftados esse ano, qual tem maior potencial para... quais têm o maior potencial para se destacarem nesta temporada? E aí a minha pergunta para ti é o seguinte, Neymar, nós não vamos ficar aqui falando do draft, porque nós já falamos muito do draft, tem live aí de 4 horas sobre o draft, comentando o draft, e eu queria que tu me desse assim, um jogador que tu tem certeza, que tu cravaria com certeza que ele vai se destacar, um que tu botaria, que tu apostaria nesse cara, que ele vai se destacar. Então, assim, certeza, um que tu bota fé e um que quase ninguém conhece, mas tu bota fé também. Fala assim, esse aqui tá fugindo do radar, mas o cara deve ir bem. Tá. Um que com certeza, são vários, com certeza é muito fácil, mas eu vou de Malik Nabers no Giants. Malik Nabers, o ataque do Giants vai ser montado para ele. Ao naipe que foi montado pro Saquon Barkley, mas pro Nabers vai ser mais. Porque quando o Saquon Barkley veio, o Giants não estava tão sofrido, tão apanhado. Agora, não pode dar errado. E o que o Malik Nabers já está mostrando no camp, vou pausar e vou dar uma outra resposta, porque me perguntaram já que seriedade eu dou pro training camp. Para que serve o training camp? Eu tô olhando lá, eu tô consumindo o material do meu time. E, cara, meu time vai ser campeão esse ano pelo que estão falando do training camp. É muito simples, pensa comigo. Primeiro, ninguém vai se matar no training camp. Todo mundo jogando com um pouco mais de calma e cautela. Segundo, usualmente os titulares vão mais calmos ainda. Eles não podem se machucar e ainda assim acontecem lesões. Terceiro, se o teu ataque está indo muito bem, a primeira coisa que eu faria era desconfiar da minha defesa. Meu ataque está jogando contra a minha defesa? Se a minha defesa vai muito bem, eu estou desconfiando do meu ataque. Então tem muitos Cs nisso. Mais um ponto que dá para fazer é as pontas que independem, mais ou menos, de quem está com ele. Por exemplo, as rotas e os catches que o Malik Nabers está fazendo. Então, por exemplo, vi ontem ainda uma rota que ele fez que o cornerback ficou no chão, obviamente ele ficou livre e a bola passou por cima. Que o Daniel Jones não conseguiu acertar o quarterback dele. O wide receiver dele. O wide receiver dele. Então, assim, eu acho que o Malik Nabers vai se destacar infinito. Se destacar. Eu não estou dizendo que ele vai ser o melhor wide receiver em números, dentre os números e tal, porque o Marvin Harrison Jr. vem forte. Tem outro jogador, McConkey, do Chargers, o próprio do Bills, que vão ser muito alvo num time de ataque muito bom e vão ter números exorbitantes. Mas o Malik Nabers, eu acho que o ataque vai ser feito para ele e logo, mas assim, uma coisa de jogo 3, 4 para frente já a marcação já é toda em cima dele, o cornerback lockdown já vai estar todo em cima dele, safety em cima dele, mas eu acho que ele vai se destacar porque ele vai ser... Vou para a terceira pergunta, o Montanha fala das caixinhas. O novo Puka Nacua.
Porque a galera tudo fala, quem é o novo Puka Nacua, quem é o novo Puka Nacua. Gente, quando eu escuto isso, deixa eu tirar isso do meu coração para poder sempre continuar falando que é o novo Puka Nacua. Porque o que o Puka Nacua fez não aconteceu em 100 anos de futebol americano. Então, por lógica, não vai vir um novo Puka Nacua nem esse ano, nem daqui a 2, nem daqui a 10 anos. Um Puka Nacua é algo, uma estrela cadente. É muito raro de acontecer ele conseguir os números que ele conseguiu como rookie. Mas vamos considerar um novo Puka Nacua? Um rookie wide receiver que não seja pego dentro dos mainstream, dentro dos primeiros, e que vá muito bem. Eu acho que é isso, um Puka Nacua. Como então, nos anos anteriores a ele, foi o Amon-Ra St. Brown, que hoje é um top 5, top 10 wide receiver da NFL, e ele foi pego depois de 5, 7, 10, 12 wide receivers. Então, isso é um novo Puka Nacua. Então, nem tem como ser o Neighbors, porque o Neighbors foi o segundo wide receiver pego. Exatamente. Dito isso tudo, então, para mim, Malik Neighbors é uma certeza que vai estourar já no primeiro ano. Agora, o jogador que você bota tuas fichas que vai estourar, mas não é uma certeza. Polk, wide receiver do Patriots. O Patriots foi buscar, obviamente, um quarterback na escolha 3, que era para ser o 2, teoricamente. E logo depois tentou começar a fazer um time para ele. É lógico que vai tentar fazer isso. Esse cara poderia ser o novo Puka Nacua. Isso, poderia. Ele foi lá atrás, ele foi no terceiro round, isso? Segundo round, ele não tá nos 4, 5 melhores wide receivers, estava ali naquela... No segundo bolo e tal, podia ser que caísse pro terceiro, podia ser que viesse pro primeiro, e é um wide receiver que já tá indo muito bem lá em New England, ele tem mãos boas, ele tem rotas também, boas. Né, a concorrência, né? Exato. Demario Douglas na 1 e o outro wide receiver pro wide receiver 3, enfim. Mas esse é um outro ponto pelo qual eu acho que ele pode aparecer. Eu acho que ele é tão bom assim, não importa o que eu acho. O que importa é que no dia 1 ele já pode ser o wide receiver X, o wide receiver 1 do time. Ele é calouro junto com o Drake May, isso dá uma ajuda inevitavelmente, e ele é um bom wide receiver, não um wide receiver tipo Xavier... Qual? Xavier Worthy, do Chiefs. Esse cara pode ser um monstro, uma máquina, fazer chover na terra. Ainda assim, ele é um wide receiver de primeira rodada no Chiefs. E a única coisa que a gente sabe dele é só que ele bateu o recorde do 40 jardas, né? Isso. Porque ele era reserva, ele não era nem um 1 do exato. time que ele reserva jogava. Não, mas não era um, exato. Exato. Agora vamos lá, então. Já falamos de um jogador que com certeza vai performar bem, um Neymar que tu bota tuas fichas. A gente queria agora um que tá passando por baixo do radar aí, que talvez as pessoas não estejam atentas, mas draftado por essa franquia... Nesse cenário, talvez esse cara performe acima da média. Eu quero ir um pouco mais longe. Ótimo, fica muito feliz quando tu resolve mais longe. Um pouco mais longe no sentido de não ir num tão óbvio. Não ir, por exemplo, no linebacker que caiu pro Steelers, não ir nesse sentido. Eu vou tentar ir de Mike Saintstil. O Mike Saintstil, Washington Commanders pegou ele, e ele é um excelente cornerback. Esse é um cornerback num time já forte na defesa, que é o time do Commanders, que a gente conversou há 2 programas atrás, foi sobre defesas, que a gente comentou que o Bob Wagner, número, né? É o maior tackler da NFL. Isso, cara. E a partir do momento que traz um linebacker dessa forma, o resto do time tem que se alinhar ao redor dele. E esse cornerback, ele é muito bom tanto no coverage quanto na agressividade de tackle também. Então eu acho que ele já chega, veio meio escondido, será que ele joga? Eu acho que ele chega de titular e ele chega fazendo um baita impacto. Perfeito. Então aí, Ana Laura, as 3 respostas para você, tá? Que você perguntou no grupo. E se você quer também participar da pauta do Zona Neutra, fazer suas perguntas, siga a gente no Instagram, @ZonaNeutra_. Lá a gente também deixa essa caixinha de perguntas. Ou então, muito mais legal que isso, participe do nosso grupo de WhatsApp, porque lá, além das perguntas, tem todas as discussões acaloradas, muitas vezes, Quero sobre ser um pouquinho NFL. mais abrangente, se tu me permite. Montanha, a gente... Porque a pergunta é quais, né, tem o maior potencial para se destacar nessa temporada. Gente, lembra que linha ofensiva no primeiro round, a maioria das vezes vira titular. Perfeito. E, por média, metade das vezes vira um baita titular. Porque é novo, tem porte, às vezes vai para um bom time quando ele só complementa, então ele vai muito bem. Então, de linha ofensiva, cara, na boa, a maioria vai se destacar. Esse é um primeiro ponto. Quarterbacks que entram muito bem encaixado, Caleb Williams e... Jake Daniels vão se destacar, inclusive devem ser os 2 que concorrem para Offensive Rookie of the Year. Pode ser que seja o Neighbors? Pode ser que seja o Marvin Harrison Jr.? Pode, mas eu acho que os 2 quarterbacks têm mais chance, é a principal função em campo. E os principais defensores também vão se destacar, os que jogarem como titular. Então são vários que podem se destacar. A gente trouxe alguns nomes para não precisar falar do draft inteiro aqui.
Legal, legal. Muito obrigado, Neymar. A gente vai... Já que vocês sempre fazem isso, agora quem vai fazer sou eu. E de defesa? O Kuwait McKinstry. De defesa, agora me deu um branco nos nomes, mas os 4 primeiros. Com licença, eu vou abrir o draft para falar especificamente deles, tá? O Kuwait, que é um dos nomes mais legais, né? Eu sempre lembro desse, e citei aqui porque você fala disso, né? Que o nome dele é muito divertido. Exatamente. Cornerback. E esse cara eu queria no Miami Dolphins. Vai lá, Neymar. A gente... Ó, se me permitem, então. Para nós startarmos com defensores. Vai começar no Byron Murphy. Laiatulato eu vou pular, porque tem tudo para ser uma bomba. Ótimo, bomba de excelente, mas se machucar já ferrou. Mas ele, sendo um first rounder, ele tem que ir pro snap já de cara. Ele não pode ficar no banco esperando para ganhar a sua vez. Lembrando que o problema do Laiatulato, de fato, lesões. é lesões. Exato. Exatamente. Mas Dallas Turner, do Vikings, vai se destacar. Apesar de que um edge rookie, no primeiro ano dele, ir muito bem, cara, tem que ser uma máquina. Então, assim, eu não vou lá pro final do draft. Dallas Turner tem uma chance boa, um bom shot, tá? Jared Verse, que o Rams veio buscar, também tem uma boa chance, só que eu quero ver esse time do Rams sem Aaron Donald. A defesa fica muito mais fácil de ser anulada sem Aaron Donald. Só que, enfim, a defesa, eles trouxeram os 2 primeiros picks num time extremamente de ataque para tentar suprir essa falta do Aaron Donald. Trouxeram o defensive tackle e o defensive end, né? Que jogam juntos na mesma universidade para fazer o lugar do Aaron Donald. Exato. Chop Robinson do Dolphins, não sei, principalmente porque não é aquele edge explosivo que precisava ser. Ele tem bons pontos, mas ele não teve nem muitos saques no college. Agora na NFL ele vai ter alguma dificuldade. Então ele é um bust? Não estou dizendo isso. Pode ser que no segundo, terceiro ano ele encaixe perfeitamente, ele vira um monstro. No primeiro ano é muito mais difícil. Até mesmo porque, em teoria, ele não será jogador titular no Dolphins, né? Porque quem joga lá é o Jalen Phillips e o Chubb. Perfeito. Bradley Chubb. Quinion Mitchell, o primeiro cornerback que o Eagles pegou. Excelente. Cornerback, ele não vai depender tanto do estilo de jogo, mas se a comissão de técnicos vão colocar eles em zona ou em man-to-man, enfim. Mas é óbvio que um bom técnico vai tentar colocar o seu jogador na melhor posição possível para que ele faça jogadas, ainda mais quando não é um filler. Não é um jogador que tá botando lá e tomara que não faça cagada. Não, tu pegou o cara no pick 22 para ele ser o cara que faz a diferença. Então, Quinion Mitchell tem tudo para fazer diferença num bom ataque numa boa defesa do Eagles. Não vou falar do Terrion Arnold no Lions, porque é a mesma situação do Mitchell, mas eu acho que na defesa do Eagles o encaixe é melhor, porque eu acho que o front seven do Eagles é muito mais forte. Podemos falar ainda do Darius Robinson, vou falar só do primeiro round. Darius Robinson do Cardinals. Eu acho, não falando em Darius Robinson do Cardinals, desculpa, montei uma coisa, leva a outra. Me lembrou que o último time pelo qual o saudoso, um dos melhores defensores da história, J.J. Watt, jogou, foi no Cardinals, foi lá fazer 2 anos, mas ele é jogador do Houston Texans. E ele falou, parece que falou com o técnico do Houston Texans, com o head coach, que se precisar ele volta. Ele faz mais uma campanha pro Texans. Meu Deus. Que massa. Tirando o Seattle ser campeão, que é por obviedade o que eu vou torcer, eu torceria muito pro Texas ser campeão pra dar um anel pro J.J. Watt também. Cara, seria automaticamente o Houston Texans viraria a portuguesa do futebol americano, todo mundo iria se torcer para sua franquia e depois pro J.J. Watt ser campeão. Exato. E além disso, tem o Byron Murphy, mas eu não vou ser clubista, eu acho que ele é um baita de um atleta, só que com um esquema defensivo novo de Seattle, com um técnico novo, trazendo novas peças e ajeitando novo, eu acho inclusive que o Byron Murphy pode ser que não jogue como defensive tackle, tem que jogar como defensive end, enfim, programa de defesa 2 programas atrás, pessoal. Então eu acho mais difícil o Byron Murphy, por exemplo, estourar nesse primeiro ano. Muito obrigado, Neymar, muito obrigado, Montanha. E eu puxei defesa, Zuma, porque... mas falar primeiro aqui do quê? Da Surfshark. E aí... Bem, Montanha, eu não vi vindo. E aí, hoje eu vim com uma camiseta especial. Para quem está escutando a gente no podcast aí no Spotify, principalmente, não está vendo, obviamente, mas eu estou usando uma camiseta que está escrito Neymar. Setembro sempre chega. Exatamente. E essa camiseta é a camiseta que você vai ganhar se você assinar a Surfshark
pelo nosso link. Então, aqui no link de descrição, aqui na descrição do programa, você vai até o site da Surfshark, recebe o desconto, 86% aí de desconto na Surfshark da assinatura do primeiro ano. Consequentemente, você assina, manda o print para o nosso e-mail, que também está aqui na descrição, e você recebe a camiseta setembro. Recebe um cupom, na verdade, zerando ela, e daí a pessoa tem que fazer a compra no site, Isso, enfim, então, frete ou buscar. Exatamente, mas a camiseta sai gratuita. Então, Surfshark, a sua VPN para os seus dispositivos móveis. Você pode conhecer mais sobre os benefícios aqui no link. Montanha, seguimos para o próximo patrocínio? Agora é a minha camisa. Agora é a camiseta que o Neymar está utilizando. Superliga de Fantasy, Neymar. Ano passado você jogou e mais 503 jogadores jogaram o maior campeonato de Fantasy do Brasil. Esse ano, expectativas aí de mais de 2.000 jogadores concorrendo aí ao título das suas ligas, claro, mas os 12 melhores concorrendo ao anel de campeão, com diamante, ouro. Campeão nacional, né, man? Exatamente, é o título de campeão brasileiro de Fantasy. Neymar, eu sempre te pergunto isso, mas eu vou perguntar mais uma vez. Me dá um bom motivo para você jogar Fantasy. Você vai gostar mais de NFL a partir desse momento, entender mais de NFL a partir desse momento, não vai gastar nada com isso e o tempo é assim que tu vai gastar. Vale a pena. Eu te perguntei isso porque eu sabia que você ia dizer que você gosta mais da NFL, você conhece mais da NFL a partir do momento que você começa a entender um pouco mais dos jogadores, das regras, e isso é a base do Fantasy. E eu perguntei isso porque o prêmio desse ano da Superliga, Neymar, será mais uma vez camisetas. Essa camiseta, para quem não sabe, o Neymar está utilizando, era uma camiseta exclusiva para aqueles que foram campeões das suas ligas. Eu sei que tu não foi, Neymar, mas como um dos grandes divulgadores da Superliga... E tu foi, Zuma? Não, mas eu como um grande divulgador, eu também recebi a minha camiseta. E esse ano a gente terá novamente camisetas exclusivas para os campeões das ligas e para os maiores pontuadores. E a camiseta, vou dar um spoiler aqui, ela vem com a frase, né? Futebol fica muito melhor com Fantasy, que é o grande mote, né? O grande motivo para você jogar Fantasy. A Superliga já está com as inscrições abertas, o link também aqui na descrição, é gratuito, galera, e vai começar a fase de draft agora em agosto. Então, faça lá a inscrição, já temos mais de 600 jogadores e caminhando aí para mais de 1.000 em breve. Montanha, vamos lá. Então, querer tocar direto ou intervalinho? Vamos tocar direto, pode ser, Neymar? Pode. AFC West, né? AFC Oeste. A gente tem Denver Broncos, Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers. Oh, tá difícil hoje, gente. E Kansas City Chiefs. Vai lá. Neymar, começando, o que é uma campanha de sucesso? Sem contar que era para ser AFC South primeiro, né? Já que é a ordem alfabética. Ah, mas aí eu errei ali a ordem dos slides, porque eu fiz na ordem correta. Então, começando pelo Denver Broncos, Neymar, o que seria uma campanha de sucesso para o Denver Broncos? Tá. Começando pelo Denver Broncos, conforme mais ou menos como a gente veio no último programa, eu gostaria só de relembrar o que era uma campanha de sucesso para o Denver Broncos para 2023, o ano que passou. Que é um ano onde chegou Sean Payton, lá vem um técnico brabo, vamos usar o Russell Wilson e tal, etc. Eu falei na época que uma campanha de sucesso para o Denver Broncos era definir se o Russell Wilson ficava ou não e o Sean Payton mostrar que ele é o cara e chega nos playoffs. Mais ou menos isso. Não precisava ser exatamente isso, mas ele precisava mostrar que era o cara. Guardadas as devidas proporções, foi uma campanha de sucesso, então. Eles definiram que o Russell Wilson não ficava. Sean Payton, não vou dizer que ele conseguiu chegar nos playoffs, nem mostrou que é o cara, mas o Broncos chegou perto. Em determinado momento da season, o Broncos era candidato aos playoffs. Eu só não vou dizer que é uma campanha de sucesso, porque eu não vou dar esse mérito todo pro Sean Payton, porque o Russell Wilson não jogou mal esse último ano no Broncos. Ele teve números bons, não encaixou com o técnico, teve briga com a linha ofensiva com o vestiário inteiro, enfim, problemas Russell Wilson. Mas não foi uma campanha de sucesso. Tá, e para esse ano, o que é uma campanha de sucesso pro Denver Broncos? Eu diria que tem vários. O Denver Broncos está numa fossa parecida com a do Patriots. Só não é a mesma porque, guardadas as devidas proporções, os técnicos estão em planetas diferentes. Um veio de ser técnico de linebacker, o outro para ser um dos maiores técnicos da NFL. E mais do que isso, o Broncos, eu acredito, tanto o Patriots quanto o Denver Broncos, ambos têm um plano, ponto. Mas o plano do Broncos já está em andamento, já está no segundo ano do plano. E lá no Patriots é o primeiro ano desse novo plano, né? Exato. Então, o que é uma campanha de sucesso para o Broncos? Duas possibilidades para mim me dariam uma campanha de sucesso para eles. E uma seria a principal. Sean Payton mostrar que é o cara.
é o que eu pedi pro Rams em 2023. O Sean McVay mostrou que ele era o cara. Então o Sean Payton tem que levar o Broncos aos playoffs. Se o Sean Payton conseguir fazer isso, com o quarterback ele colocar lá, seja Penix Jr., seja qualquer outro, quer buscar um quarterback no meio da temporada, busca. Quer fazer o que for, a defesa monstruosa, carregou o time, porque o ataque não serviu pra nada. Tanto faz. Ele tá falando que o guri que ele pegou no draft é um novo Alvin Kamara. É fácil, né? Ele já foi técnico do Alvin Kamara. Todo draft de running back que ele fizer, ele fala, esse é o novo Alvin Kamara. Esse aqui se prepara que é o novo Alvin Kamara. Ninguém é o novo Alvin Kamara. É muito difícil ser o Alvin Kamara. Então, só que era tudo pelo jeito boato, porque o running back, me fugiu o nome, que estava ano passado, que falava até que ia ser cortado do 53 main roster. O Williams. O Javonte Williams. Que nada, tá ganhando todos os snaps no training camp como primeira opção. Esse é um detalhe importante, eu acho que é o mais válido dos training camps, é ver que jogadores jogam com o time titular e que jogadores jogam com o time reserva. Não é cravado em pedra, óbvio, mas tu estás vendo o que o técnico tá testando, pelo menos. Opa, o cara tá testando ali no time titular, vamos ver se encaixa, enfim. Dito isso tudo, então, cara, uma campanha de sucesso pro Denver Broncos é o Sean Payton mostrar que é o cara. Ponto. Não deu certo? Então tá. Então, que seja o Penix Jr. ser uma máquina. Não, mas é o Bo Nix, cara. O Penix Jr. é o do Atlanta Falcons. O Bo Nix ser uma máquina. Buscaram o Bo Nix na 12, se eu não me engano. Como eu troco o Bo Nix e Penix Jr., não tem nada a ver os nomes, né, cara? Os dois têm X. Penix e Nix. Tá, vou crer que é essa minha dislexia que tá me atrapalhando. O Bo Nix, então, ser uma máquina. Ele entrar pro jogo e a galera ver, cara, esse cara é bom. E o Sean Payton fazer chamadas erradas, enfim, o time machucar, acontecer muita coisa, mas se eles acertaram o quarterback, já é uma campanha de sucesso. Eu acho, Neymar, que tu tá sendo um pouco exigente com o time do Broncos. Porque quando você fala que, quero ver se o Sean McVay vai ser o cara lá no Rams ano passado, né? Você falou, se o Sean McVay mostrar que é o cara e for além. Arrumar o time com terra arrasada. E foram pros playoffs, de fato ele mostrou que ele é o cara, mas ele tinha Matthew Stafford, que é um quarterback em outra prateleira, quando comparado ao Bo Nix, que possivelmente será o titular no Broncos, ou o Zach Wilson, que é outro cara que tá dividindo snaps lá, né? Parece que o Zach Wilson agora já é o terceiro quarterback, nem mais o reserva ele é. Mas a questão é a seguinte, cara, tu não tá sendo um pouco exigente com o Sean Payton, porque ele não tem, talvez, o mesmo elenco em qualidade que o Rams. Então exigir que ele vá para os playoffs, cara, será que não seria legal só exigir uma campanha positiva do Broncos? Ano passado, sim, o Sean McVay, vamos botar uma prateleira. O Sean McVay, para mim, é o melhor técnico da NFL hoje, mas ele ainda tinha que provar isso e provou no passado. Por isso, hoje eu deixo ele sofando, cara. Mas o Sean Payton, por histórico, é maior. Ok? Então, em técnico, ponto pro Sean Payton. Em quarterback, não vou nem entrar no mérito. Um não tem, e o outro tem um cara que eu também pago pau, que é o Stafford. Então, ponto grande pro Rams. Em wide receiver, o Rams entrou ano passado com o Cooper Kupp machucado. Aí o Pucanacua como... Eles não tinham ninguém, era o Cooper Kupp, acabou. Não tinha quem recebia a bola lá. Então, ponto pro Broncos, porque eles têm o Sutton. Mais alguns nomes, o Dulcich de tight end é um baita de um nome, e o Rams... Vai vir de Higbee? Não funciona. Ponto pro Broncos. E além disso, o running back. Ponto pro Broncos. O Rams não tinha ninguém. Mas tinha o Kyren Williams, mas tinha já o... mas quem era Kyren Williams? Exato, ninguém era ninguém. Veio do nada. Enquanto o Broncos tem o Javonte Williams. Mesmo eles dizendo que ia cortar e tal, etc., ele jogou bem o período que jogou. Qualquer jogador, basicamente, que estoure os ligamentos do joelho, demora uma temporada para realmente voltar a ser quem era. Foi assim com o Breece Hall, foi assim com, enfim, trocentos outros jogadores quando estoura o ligamento do joelho. Seja um ou dois, né? Se estourar os três, daí talvez dê mais tempo, se é que volta. Então, tem muitos pontos pro Broncos, mas os maiores são do Rams. Então, eu acho que é justo colocar no mesmo balaio, porque o Rams ainda por cima precisava ganhar no Seattle, que estava bom, o 49ers, que era excelente, enquanto o Broncos só tem o Chiefs de forte aqui. Porque, teoricamente, ele deveria ter condições de bater no Raiders e no Chargers. Eles também estão vindo numa espécie de rebuild. Não é que nem, por exemplo, a gente estava brincando com o Cardinals, que ia abrir a temporada 0-6 no ano passado. Sim. Então, é uma outra situação. Então, mas ainda assim, sim, eu acho que eu estou pegando um pouco mais pesado com o Broncos do que eu peguei com o Rams. Só que uma campanha de sucesso para mim seria isso. Perfeito. Uma campanha de sucesso pro Broncos, então, ou é o Sean Payton chegar com esse time nos playoffs, Exato. ou então pode dar tudo errado, mas o Bo Nix efetivamente acertamos dizer, o quarterback. Deu tudo errado por outras questões, porque o quarterback é esse cara aqui. Kansas City Chiefs
qual que é a campanha de sucesso pro Kansas City Chiefs, Neymar? Essa é mais fácil, né? Porque assim, ano passado era ser campeão, era o mínimo. Kelce não decair. E lembrando que a ideia era porque não tinha bons wide receivers, ou seja, conseguir fazer alguma coisa com o nada que tinha. Foi uma campanha de sucesso. O Kelce até não foi bem no começo do ano, mas depois virou o Kelce de sempre, e lá tá ele, e tá falando em contrato, e vai jogar mais não sei quantos anos, e etc. Chiefs massacrou a galera quando mais importava, e não só antes não tinha wide receiver, como agora chegou com... Não vou exagerar. Top 10 trio de wide receivers da liga. Então, eu não vou falar ser campeão, porque o ser campeão é o mínimo, um time que já é bicampeão, mas ser tricampeão, então ser campeão novamente e estar certo que no ano seguinte, em 2025, seremos de novo. Nós não só somos o time que vai ser o primeiro tricampeão seguido da história da NFL, como vamos ser o quarto. Então, calma aí. Então nós estamos falando de o Kansas City Chiefs declarar que abriu a nova dinastia. Exato. Vai ser fácil. Se for para colocar detalhes, o pós-vírgula do que é uma campanha de sucesso, é o Rashee Rice ser penalizado pela NFL esse ano ainda, porque ele já é penalizado e isso já ficou para trás. Porque enquanto ficar com essa dor de barriga, a história que eu falo de vomita de uma vez, cara, as criminalidades, os processos, não vem a palavra, A parte judicial. a parte judicial do que ele fez tem muita entranha. Ao menos não teve vítimas fatais, nem nada do gênero. Contextualiza aí, galera, vai. O Rice, ele foi pego ao final da season, né? Logo no comecinho, depois que acabou a season, ele fez um racha, bateu o carro, teve vítimas, porém não fatais, exatamente, e ele está sendo processado. Ele fugiu da área do crime. Ele está sendo processado pela justiça americana, mas até agora não saiu a sentença. E, cara, não vamos discutir aqui a sentença do cara, isso é problema da justiça americana com ele. Tem mais detalhes nesse acidente, mas já que não é um fato ainda, vai à justiça, não vou comentar também. E a gente não sabe se esse cara começa a temporada jogando ou não, porque a NFL não se pronunciou ainda. Isso. E existe uma situação onde, por exemplo, ele vá preso. Preso não joga. Então já ferrou. Eu estou excluindo essa possibilidade porque é um grande astro da NFL, tem tudo para crescer demais. Então eu estou considerando que ele vai ter que pagar a cesta básica, vai acontecer um monte de coisa judicialmente. Mas a NFL provavelmente pune o Chiefs. Então que puna logo, que seja o ano inteiro, 6 meses, 4 jogos, 10 jogos, não sei, mas que puna logo, para uma campanha de sucesso, para que ele chegue nos playoffs jogando. Para que Marquise Brown, Hollywood Brown, seja a máquina que ele era sempre para ser, um wide receiver X, o wide receiver 1 tá aqui. E que o Xavier Worthy seja meio Tyreek Hill em números, mas que ele estique o campo, que a defesa tem que se preocupar pra caramba. Se o Tyreek Hill fazia 16 touchdowns, que o Worthy faça 8. Se o Tyreek Hill faz quase 2.000 jardas, que ele faça 1.000. Mas estique o campo e seja quase impossível de marcar como o Tyreek Hill era. Porque com isso, ele vai ajudar o Hollywood Brown, que vai ser uma máquina. E com isso, o Rashee Rice, que começou a despontar absurdamente no final da temporada passada, apareça também. Perfeito, perfeito. Então, a campanha de sucesso para o time do Kansas City Chiefs é mostrar que será a próxima dinastia esse ano. Ou seja, ser campeão e, cara, ano que vem me segura que eu volto aí. É que numa empresa tu nunca pode botar uma meta igual a meta que tu já fez. Tu sempre tem que melhorar um pouquinho, né? Claro, claro. Aí de um time que fez o que fez ano passado e agora melhorou, como é que tu dá uma meta pra esses caras? Não tem como ser campeão 2 vezes no mesmo ano. Lembrando que ano passado era o ano pro Chiefs não ser campeão. Exato. E daí foi lá e jogou como nunca e ganhou como sempre. Exatamente. Aí se inverte um pouco. Raiders, vamos lá, o time de Las Vegas, Neymar. Esse era um que eu queria falar. Campanha de sucesso. O que a torcida do Raiders pode esperar desse time e no final do ano falar, pô, foi legal, deu certo, funcionou esse ano? Ano passado eu falei que era Renfrow e Meyer serem bons wide receivers, ou seja, terminar no top 30 um deles, porque ele já tem Davante Adams, pra lembrar, que é uma máquina. E, de fato, o Meyers terminou em top 24. Okay. Então, poxa, tu tens um wide... São 32 times. E tu tens um wide receiver 2 que fica entre os 24. Tu tens uma bela equipe de wide receivers. Conseguiram. Daí outra era o Garoppolo jogar ou sair, para não falar nada referente a moitas, e brigar pelo wild card. Cara, campanha de sucesso de começo ao fim. Garoppolo saiu, tá fora, não queremos mais ver ele nem pintado aqui. Brigou pelo wild card. Depois que o Garoppolo saiu? Isso, e agora nós vamos para a campanha de sucesso. Eu vou dar 2 diferentes. Para mim é só a segunda que vale. A primeira campanha de sucesso é chegar no wild card. É dessa vez o time ir à frente, como terminou o ano. O Raiders veio para brigar por um dos melhores picks de tão mal que estava indo no passado. Quando o Garoppolo saiu e
Já vou pra segunda, tá? Quando ele saiu e a identidade do time mudou, começou a vencer jogos, começou a vencer. Se eles vinham esse ano vencendo e chegar nos playoffs, é uma campanha de sucesso, porque o Raiders vem fracassando há muito tempo. Mas exclui isso, já que é eu que estou dando a campanha de sucesso. Por que é uma campanha de sucesso pro Raiders? O Raiders, diferente de todos os times da NFL, times que têm identidade defensiva, como Patriots, Seahawks, Steelers, Ravens, o Raiders é além disso. O Raiders é o único que tem a identidade B10, a identidade pau na máquina, não é batemos mais do que precisa, mas nós somos os malvados. Os malvados, eu ia dizer isso. Né? Nós somos o inimigo da galera. Nós incorporamos isso. Esse é o Raiders. É os caras que se pintam de metal, de morte, de caveira, de ladrão, do que tu quiseres chamar. O Raiders é o time malvado da liga. E isso foi se perdendo até, enfim, não vamos entrar em contextos políticos, mas a humanidade está mudando bastante e essa identidade do Raiders não foi mais vista com tanta clareza. Não pelos torcedores. Os torcedores continuam assim. Tu olha o estádio, cara, é caixão para um lado, é prego para o outro, é caveira para tudo que é lado. É o time do Raiders, é um símbolo. Piratão, 2 espadas cravadas, com tapa-olho, etc. E ali, quando o Garoppolo saiu, que o time estava meio que despencando de novo, que eles juntaram no vestiário, e eles fumaram charuto no vestiário. Isso... mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo! Tudo! Se na NFL tu nem bebe, não, estamos na season, todo mundo aqui, todo regradinho. Eles fumaram charuto no vestiário. Vamos esconder? Não, é assim que nós somos. Esse é o Raiders. Alguém pode falar assim, mas o Mac Jones também fumou charuto quando ganhou o college. O Joe Burrow fumou charuto quando ganhou o college. Gente, quando foram campeões do college. Comemoração, acabou. Não teria mais segundo jogo. O Raiders foi no meio da temporada, estava vindo numa sequência de derrotas, tirou o Garoppolo do time, botou o quarterback rookie, o O'Connell, né? E foi lá e ganhou, e os caras estavam fumando charuto dentro do jogo. E no próximo jogo, de novo. Isso aí. É isso aí, daqui a pouco estão fumando dentro do jogo. Tá, mas tá fazendo apologia a fumar? Longe disso. Eu mesmo tenho renite, detesto. O grande ponto é que já estão comemorando no meio do jogo. E sabe aquele empurrãozinho mais? Vou por outro ângulo, tá? A campanha de sucesso, gente, é isso. É continuar com esse espírito a campanha inteira. Por quê? Porque se tem um time para bater o Kansas City Chiefs, é esse Raiders que terminou a temporada passada. Por quê? Porque eles têm elenco? Não. Mas todo mundo vai ter medo de enfrentar esse Raiders. Porque é aquele time que joga... Não quero usar a palavra sujo, porque sujo significa antidesportivo. Mas joga pesado, joga truncado. É o time que vai além do que precisa. Tá, mas vocês já perderam? Então toma essa. E tem outro ponto, né? O Raiders é o time que está na divisão no Kansas City. Então ele, obviamente, vai fazer 2 jogos contra o Kansas City. Fez 2 ano passado. É um time que, teoricamente, tem um playbook montado para jogar contra o Kansas City já há mais tempo. Tá treinado para isso. Tá olhando pro Kansas City há mais tempo. Cara, o Denver Broncos e o Chargers, se bem que o Chargers vão falar daqui a pouco, vão ser difícil fazer briga com o Kansas City. É que o Kansas City Chiefs, se tu for colocar em qualidade, se tu for jogar na regra do jogo deles, todo mundo vai perder o tempo todo. Raramente vai acontecer diferente. Mas ultimamente o Chiefs está provando que ele não vai perder para ninguém. Nos playoffs não tem como, eles ganham todo mundo, se for na regra do jogo deles. E esse Raiders B10 que a gente tá falando, cara, é outro jogo. É o Crosby mastigando a linha ofensiva. É um jogo mais tenso, com mais energia. Pô, Neymar, mas estás falando algo intangível. Mais ou menos. A forma do jogador estar em campo, a forma dele agir, a forma dele dar o tackle, a forma dele comemorar, a forma de ter mais... A forma dele ter mais pegada. É algo que talvez só o Raiders, com essa mentalidade dele, consiga. Agora sim, quando você... Desculpa, Zuma. Eu tava tentando lembrar aqui, cara, porque eu achava realmente que isso tinha acontecido. Mas o jogo de Natal, cara, o Raiders ganhou do Chiefs, né? Ganhou. Sim. Ganhou. Se não me engano, sim. E aí é isso que eu queria trazer. Mahomes odeia enfrentar o Crosby. É isso que eu queria dizer. Porque tu falou assim, então a campanha de sucesso pro Raiders, a segunda opção, a primeira é chegar no wildcard. Beleza, chegou no wildcard, jogando igual Padres, né? Beleza, tá valendo. Ou se mantém a pegada do time badass, do time que vai brigar o tempo todo. Só que, cara, isso eles podem fazer e não chegar a lugar nenhum. Isso também seria uma campanha de sucesso. Pô, mas aí acho que ruim, né? Tá, Será que a campanha de sucesso pro Raiders não seria manter essa pegada e ameaçar o título de divisão do Kansas City? Começou a pergunta muito bem. O que seria pro torcedor uma campanha de sucesso? Não.
Seria ótimo, isso é óbvio, gente, uma campanha de sucesso. Tu quer ser campeão da NFL, tu quer humilhar teu adversário. Nós somos brasileiros, nós queremos cantar, dar risada e avacalhar e etc. Não. O Raiders, ele estava perdendo a identidade dele. Ele tinha virado uma marca de boné, mais um time na NFL. E isso que ele trouxe de volta, se sou torcedor do Raiders, isso. Finalmente, meu time voltou a ser quem ele era. Como eu, como torcedor do Seattle, fiquei feliz da vida quando escolheram um head coach defensivo. Eu queria que o meu time se mantesse na sua identidade. E, cara, com todo respeito ao Seattle, poxa, é uma história e tal, etc. Mas essa identidade de Seattle com defesa versus a identidade gigantesca do Raiders em ser esse B10. Então, assim, a partir do momento que eu consegui resgatar, e não foi por um único momento, porque eles resgataram isso graças à saída do Garoppolo, uma situação e tal, etc. Tá, mas agora teve tempo, descansou, contratou gente, mandou gente embora. Como é que vai começar o ano? Então a campanha de sucesso do Raiders É a identidade. é ser reconhecido por ser um time de futebol americano e não por ser uma marca de camiseta e boné, é isso? Mais ou menos, é que dá para ser reconhecido sendo campeão, por exemplo. Não, é a identidade B10 do Raiders. Se ela se manter, ele já vai disputar com todo mundo. Sabe o que é engraçado? Que essa identidade B10 que eu tô falando, que não é jogar bem, é essa identidade pegada, aguerrida, truncada. Ele vai fazer um jogo muito difícil pro Kansas Chiefs ganhar dele. E um jogo muito difícil pro Patriots. Tipo, ele não é um super time, ele é um time truncado. Que vai brigar com todo Falando mundo. em soccer, ninguém vai fazer 3 gols nessa partida. Ninguém, nem ele. Entendi. É tipo o que aconteceu com o Devontae Adams ano passado, que acho que, se não me engano, foi um ligamento do ombro que ele arrebentou quase. E daí enfiaram uma injeção de lidocaína nele e ele voltou pro jogo. Pau na máquina, não precisa nem injetar nada. Eu volto de qualquer jeito, braço pendurado e tal. E eles têm o Max Crosby, que é o símbolo do time. É a personificação de um cara B10, né? Se você não conhece o Max Crosby, dá uma olhadinha aí, que ele tem cara de malvado, digamos assim. O Los Angeles Chargers, vamos lá. Esse time, basicamente, a gente pode dizer que está em rebuild. As peças estão sendo trazidas novamente, estão mexendo no time, mandaram os jogadores embora, mas mantiveram, claro, o astro do time, que é o Justin Herbert. Porém, agora tem um segundo astro, que é o Jim Harbaugh. Que é o técnico. O técnico, exatamente, que vem de campanhas vitoriosas no college, teve campanhas vitoriosas na NFL antes de voltar para o college, ganhar mais títulos e retornar à NFL. Fazer a campanha invicta no college. E ele falou que, cara, tô chegando aqui de novo, parece que sou novato, tô ansioso, porque é tudo novo para mim, novamente na NFL. O que esperar desse time do Chargers em relação a uma campanha de sucesso? A mesma coisa do ano passado. Ano passado era ganhar um jogo de playoffs e o Herbert concorrer para MVP. Esse ano, ganhar um jogo de playoffs e o Herbert concorrer para MVP. Vou alongar. Está trazendo um técnico novo. Assim como eu falei do Broncos, esse técnico precisa se provar. Mas eu não sei se eu deveria... Ele precisa se provar novamente. Assim como o Sean Payton. Tá, ok, perfeito. Ambos estão nessa mesma categoria. Porém, o Sean Payton ficou mais tempo fora e ele se provou em um único time por muito tempo, mas em um único time. O Harbaugh, em compensação, se prova, ele acabou de ser campeão invicto pelo college de novo. Então, assim, a desconfiança dele é quase nula. Então, vejo comentaristas falando, e também é a minha opinião sobre, que vai dar certo. É só ver como. E precisava um nome de peso como ele para ser... Não vai acontecer. Isso é um mundo que não vai acontecer. O Herbert jogar mal, ele tirar o Herbert. Ou ao menos parar de usá-lo. Não, quer saber? Nós vamos basicamente só correr e o Herbert vai fazer passezinho curto. Eu vou usar ele como um quarterback, como um Jones, como um Daniel Jones da vida. Eu não vou usar o potencial dele. Ele vai ter que se provar para isso. Ele vai ser... Eu não gosto de falar isso, não gosto de reduzir a esse termo, porque eu acho que tem muita coisa envolvida ali, mas ele vai ser um mero quarterback de sistema. É por aí. Não que vá ser, tá? Eu acho que esse mundo não existe. Mas o técnico tem força para isso. E eu, como torcedor do Chargers, que maravilha que eu tenho um quarterback que falam tão bem há tanto tempo. Apesar que com todo torcedor do Chargers que eu falo, não bota mais o Herbert lá, porque já tá até nervoso por ele nunca conseguir nada realmente contundente. Além do primeiro e segundo ano dele de rookie, enfim, sophomore. Mas eu gostaria que o meu técnico provasse ao que estão falando dele. Mudasse o jeito de jogar do time, virasse um outro Chargers e super eficiente. Porque vem cá, o Chargers foi o time que eu mais errei ano passado. Se for para escolher um time na campanha, o quanto fez, para mim foi o Chargers. Ano passado eu botei o Chargers na frente do Kansas City Chiefs. É o que eu não cometo mais tão cedo. Mas por quê? Porque o elenco é muito bom. Tu olha as peças defensivas, cara, que defesa. E ao contrário do Raiders,
Parece que estão jogando sem vontade. Não é o caso. Todo jogador da NFL joga com vontade. Mas falta alguma coisa. Daí tu vai pro ataque. Pô, o pessoal também não segurava as bolas do Herbert, né? Ficou estranho lá ele. Mas enfim, tudo estava errado. E agora eu quero ver o técnico chegar, arrumar o time. O linebacker que ele trouxe era do time dele que foi campeão por Michigan. Vai botar o cara no meio da linha. E ele tem força como técnico para os jogadores escutarem ele. Ó, agora vamos rodar assim, vai ser assado e tal, etc. E traz o jogo corrido. Draftou o Vital, que é um baita running back, e trouxe os dois do Ravens. Isso que eu ia comentar, isso é uma curiosidade bem interessante, porque o Jim Harbaugh, que é o técnico do Chargers, ele é irmão do John Harbaugh. É o técnico do Ravens. É o técnico do Ravens. Ambos gostam muito do jogo corrido, não é à toa que o Lamar Jackson é o quarterback lá em Baltimore, né? E o Jim Harbaugh também gosta muito do jogo corrido. E aí ele foi lá e contratou os dois running backs. Gus Edwards e J.K. Dobbins. Trouxe os dois. Que era do time do irmão dele. Não parece um negócio... Começa aqui, te roubei. Haha, se bobear, trago o Lamar. Eu não sei se te roubei ou se eles estavam sentados numa reunião de família e falaram assim, porra, tô precisando de dois running back bom. Ele falou, aí o outro falou, não, eu pego os meus aqui que eu vou pegar uns novos. E, sabe, uma negociação em casa, assim... Liga lá pro Titans e puxa o Henry aqui pra gente, que daí eu já te entrego esses meus dois running backs. Pô, passa a farofa lá, só se tu me der o J.K. Dobbins, tá ligado? Alguma coisa assim, saca? Enfim, o que eu gostaria, se eu fosse torcedor do Chargers, é que chega uma estrela maior do que o Herbert no meu time. Chega realmente um técnico pra eu falar, cara, isso. Não importa o que ele faça, eu vou tentar entender aonde eu tô errado na minha leitura. Cara, eu acho que seria extremamente saudável pro Justin Herbert. Cara, assim, ó, ser um quarterback de sistema não é isso que eu tô querendo dizer, porque o Justin Não Herbert... precisava vestir a roupa de super-herói toda a vida. Exatamente. Não ser ele o cara que tem que botar nas costas, porque esse é o grande problema que aconteceu com ele, né? Por chamadas, por dificuldades técnicas, por cenários de jogos, ele perdeu muitos jogos quando deveria ser aquele momento de ganhar o jogo, no finalzinho. Então, assim, tira um pouco essa responsabilidade do cara, deixa os caras correrem mais com a bola e deixa ele finalizar o jogo com um pouco mais de calma, porque aí quando você precisa do cara brilhante, um jogo ou outro ele vai lá e define. Não toda semana, né? É o que a gente também estava conversando, o Montanha tinha perguntado sobre trazer um quarterback muito bom, novo num time. Pensa comigo, e o Herbert é bom. Eu sou um dos que defende o cara é bom. Pensa nele ali, ele é bom pra caramba, com o time dele e tal. Ah, tá tranquilo, estamos perdendo de 21-0, mas nós temos o Herbert. Imagina ele no vestiário. Ai, meu Deus, de novo pra mim essa bucha, já tá 21-0, como é que eu vou virar isso aqui? É sempre eu. Enfim. É isso aí, eu concordo. Então a campanha de sucesso pro Chargers, falamos qual que ficou? Vamos modificar ela inteira pra continuar a mesma coisa. Harbaugh virar o novo Sean McVay. Tá ok. Ou seja, tu olhar assim, cara, olha o que o cara fez com o time. Porque o que eu comentei agora, 2 minutos atrás, é isso que o Sean McVay é um exemplo claro disso. Eu olho pro Rams e falo, cara, o Rams precisa fazer tal coisa. Daí lá vai o Rams e faz o oposto. Em vez de falar, tá errado, como normalmente eu faria com o Arthur Smith no Falcons, eu olho e falo, o que eu não vi aqui? Será que não que seria... que ele já tá vendo? Pra gente não ter que comparar com o Sean McVay, porque eu acho que as comparações com outros são difíceis, né? A gente não poderia dizer que a campanha de sucesso pro Chargers é o Harbaugh concorrer a técnico do ano? Pode ser. Porque aí mostra que a campanha foi... sucesso, é isso aí. E foi com Encaixou base nele. E não necessariamente ele precisa pegar o white card, Isso para nós falarmos um número, né? Porque subjetivamente vai ficar muito mais simples. Tu vai ver o Chargers jogando e tu vai ver, cara, esse time aí tá podendo ganhar de qualquer um, provavelmente ainda aos playoffs, com um estilo de jogo diferente. Beleza, Neymar, beleza. Então fechamos agora e vamos passar para a AFC South. E nesta divisão a gente começa falando do time do Indianapolis Colts. E eu quero saber o que seria uma campanha de sucesso para o Indianapolis Colts esse ano. Deixa só eu falar que eu vou ter que sair aqui, o João vai me substituir e eu volto a incomodar só na edição. Beleza, seu Montanha. Obrigado, Montanha. Seja bem-vindo, João. Campanha de sucesso para o Colts. Ano passado essa campanha seria Richardson ser meio Lamar e o Jonathan Taylor ficar e eles terem um bom pique no draft. Conseguiram que o Jonathan Taylor ficasse. Porque o começo do ano passado, lembra que 2022, no anterior, Jonathan Taylor liderou a liga em jardas corridas. Certo. Foi excelente. Ele chegou no ano 2023, making holdout, joga, não joga, e não quis jogar, e só sob contrato, e etc, etc, etc. Depois, na metade do ano, ele falou, eu sou Colts, eu gosto desse time, deram um contrato e o cara ficou. Mas jogou bem. E jogou bem. Mas o pique do draft não foi bom assim, porque Gardner Minshew chegou,
E jogou muito bem, porque o time do Colts, eu falei isso no começo do ano passado, o time do Colts com Minchel é um, ou com qualquer pocket passer, e com Richardson era outro. O time estava sendo montado por Richardson, machucou no terceiro, quarto jogo e teve que vir um outro quarterback. Então, uma campanha de sucesso do Colts para mim esse ano é a mesma do ano passado. Richardson vai ter que se provar. A hype dele agora está maior ainda. O que se espera dele é monumental. É porque a gente está analisando o que ele fez nos 4 jogos. E pegando o que o Colts conseguiu montar para ele para esse ano. Isso, e de fato, nos 4 jogos que ele jogou e terminou, né, os jogos, ele jogou muito bem. Então, se a gente estende isso para 17 jogos, com o Jonathan Taylor desde o começo. A linha ofensiva excelente, com a defesa muito bem reforçada nesse draft, principalmente, tendo buscado o Mitchell, que é um calouro que está voando no training camp. Mas training camp, já falamos no programa sobre isso. Então, Pittman está lá, não vamos esquecer o menino. Então, todas as ferramentas para o Richardson estão ali. Ele tem que ser meio Lamar. Como assim meio Lamar, Neymar? Tá diminuindo ele? Tô diminuindo o cara que foi 2 vezes MVP seguida? Não, né? Então, se ele conseguir correr bem com a bola, menos talvez, para a chance de lesão ser menor e lançar a bola tão bem quanto o Lamar, que o Lamar também vem evoluindo nisso, excelente. O Colts vai estar excepcional. Porque se isso acontecer, só o Richardson indo bem, ser um... É que meio Lamar é pejorativo, tá bom, eu admito. Então, o Richardson ter um futebol americano comparável ao do Lamar Jackson. Pronto. Com isso acontecendo, o Colts está nos playoffs. Se o Richardson jogar 17 jogos, ou 16 que seja, uma bruise, uma pequena lesão, um jogo não joga, um jogo descansa. Se ele jogar os 16 jogos com algo parecido com o Lamar Jackson, o Colts está nos playoffs. Ok, se ele virar um perigo para as defesas da mesma forma que o Lamar é. Exato. Porque ele tem de fato, a caixa de habilidade dele tem essas ferramentas, né? Ele tem isso. Ele corre bem com a bola, ele tem um bom braço, ele é um cara grande, um cara forte. Então, a expectativa é essa. Porque se a gente, já que eu trouxe o Lamar na comparação, porque o estilo de jogo é parecido, mas bota os elencos um com o outro. A defesa do Ravens é melhor do que a defesa do Colts. Ok, não vou entrar o elenco do Ravens. O elenco de defesa. O ataque, o Colts tem melhores peças de wide receiver do que o Ravens. O Colts tem uma melhor linha ofensiva do que o Ravens. O Colts... Agora o Henry tá lá em Ravens. Mas o Colts tem um running back melhor do que o do Ravens. O Taylor é mais novo. O Taylor já mostrou mais um menos espaço de tempo agora, mais recente. Então, o Colts tem linhas ofensivas melhores do que o Ravens. Calma aí. Tu falou que o running back do Indianapolis Colts... Jonathan Taylor. É melhor que o running back do Baltimore Ravens, que é o Derrick Henry. Isso. Em tempo, em histórico, é óbvio que não. O Henry já correu para 2.000 jardas, o Taylor não. Mas há 2 anos atrás, quem liderou a liga foi o Taylor. E o Henry machucou. Ano passado, o Henry foi muito bem. E também machucou. O espaço que o Taylor voltou, ele foi muito bem. E, cara, a gente falou no começo do programa sobre o running back ser dispensável, porque ele vai ficando mais velho e as articulações não são mais as mesmas e aí por diante. O Henry tá com 30 anos. O Taylor é novo. Perfeito. Podemos passar para o próximo time? Por favor. Agora, o Jacksonville Jaguars, um time que tem... Posso pedir para deixar esse por último? Pode pedir para deixar por último, Poderia claro. ter falado antes, né? Poderia ter falado antes, mas tudo bem. Vamos passar então para um outro time, o Tennessee Titans. Um time que a gente pode entender que está em rebuild também, né? Exato. Montando, trazendo várias peças, dispensando várias peças, inclusive o head coach, né? Então com o head coach novo. E aí pensando em Tennessee Titans agora, campanha de sucesso, Neymar. Eu considero que esse rebuild do Tennessee Titans é aquele que eu tinha comentado sobre o Seahawks. Não foi um rebuild total. O time estava andando, estava bem e trocou umas peças e pode ser que já engate. Se engatar, já fizemos a mini rebuild, vamos chamar dessa forma. Ano passado eu tinha comentado o quê? Uma campanha de sucesso para o Titans era o Will Levis assumir a titularidade em algum momento. Aconteceu. Outra situação, o Spears aparecer para já ir tirando o peso do Henry. Apareceu. E o time se renovar, fazendo ao menos uma campanha água de salsicha para não precisar ir por full rebuild. Perfeito. Pronto. Então o Titans teve uma baita campanha de sucesso. Tem um quarterback que, se eles acreditam piamente no jogador, tolo eles, porque é um cara que não se provou, muito pouco tempo de jogo, o time agora foi montado para ele, agora nós vamos ter que provar o Will Levis. Tu pode acreditar no teu jogador, mas não
dar a chave da cidade para ele. Que ano passado o Will Levis, se ele metesse uma bomba para TD e 2 interceptações, a galera já achava legal. Já achava legal. Nossa, que legal, uma bomba, olha o braço dele. E a galera meio que, não, interceptação, não, tudo bem, ele é Hulk, o time não é bom, tudo bem. Agora sim, esse ano não. Esse ano não pode meter uma bomba para TD e 2 interceptações. Agora ele tem que jogar cuidando da bola e mostrando que ele é um quarterback eficiente na NFL. Exato. Eles ainda têm DeAndre Hopkins como wide receiver, eles reforçaram a linha como um todo. Eu sei que training camp não serve para muita coisa, mas os cornerbacks do Titans jogando contra o Hopkins estavam anulando o Hopkins, e daí é o que eu te falei, então meus cornerbacks estão o bicho. Ou o Hopkins não estava mais o mesmo, ao menos não nesse training camp, né? Mas vamos olhar pelo lado positivo, que a defesa também vai vir forte. E tem um detalhe muito importante no Titans, que eles trouxeram o Calvin Ridley. E o Calvin Ridley, eu vou tentar apagar o que aconteceu com ele em Jacksonville Jaguars ano passado, onde parecia que o Calvin Ridley estava jogando The Floor is Lava, para quem tem criança pequena, que sabe que não pode pisar no chão. Então, o que o Jaguars fez com o Calvin Ridley, o campo de futebol americano era lava. Porque toda a bola no Calvin Ridley ia fora do campo. Ele ia lá, catava a bola e botava os pés dentro. Então, às vezes, fazia recepções. Bota um highlights Calvin Ridley no YouTube do ano passado, 2023, que se tiver alguma coisa vai ser tudo bola fora do campo, porque foi impressionante. E olha que vão tirar dos highlights os muitos, mais do que 2, touchdowns que ele fez e acabou não contando corretamente, não erraram, mas porque ele pegou fora do campo no touchdown, coisa linda, e veio arrastar os pés, só que já estava fora do campo. Porque toda a bola no Calvin Ridley era fora do campo. Ainda assim, eu acho que o Calvin Ridley ainda é um baita wide receiver. Se for usado da maneira certa, eu acho que ele vai muito bem no Titans. Então o Titans tem as ferramentas para isso. DeAndre Hopkins, só lembrando, Neymar se machucou semana passada, tá? No training camp. 4 a 6 semanas fora, com uma lesão de joelho. Entretanto, não parece, de fato, uma lesão... Não vai precisar de cirurgia nem nada. Nada muito sério. Então, assim, no máximo, talvez ele perde o primeiro jogo da season ou o segundo jogo, mas ele tá durante a season com o time. Trouxeram o Pollard, do Dallas Cowboys. Pollard foi, acho que a maior decepção do ano passado, então eu não estou nem botando peso nele. Mas eu acho que o menino Spears vai ser guardado as devidas proporções, um novo Todd Gurley, como foi pro Rams, vai ser pro Titans. Eu acho que ele vai ser muito utilizado e eu acho que ele vai muito bem. Dito isso sobre dele, uma campanha de sucesso pro Titans. Atingir os playoffs. Eu acho que ele está numa divisão onde os 3 times estão em ascensão, alguns em franca ascensão, inclusive sendo colocado como contender pro Super Bowl. Então o Titans ir para os playoffs seria algo magnífico, porque ele vai ter que roubar vitórias de times que estão melhor cotados que ele. Ok, Neymar, então passamos para um dos times que você até já citou, né? Contender para o Super Bowl. Isso, cara, é uma frase forte quando a gente está falando de um quarterback que está no seu 2º ano na NFL. A gente vai falar agora do Houston Texans. Lembrando que foi o que Russell Wilson fez em Seattle, o que Patrick Mahomes fez em Kansas City, chegou no 2º ano e, bum, campeão. O Big Ben também. Big Ben, isso, em Pittsburgh. E se eu não me engano, o Rodgers no Packers. Cara, né? Essa eu lembro muito bem, porque assim que terminou a temporada, que a gente relembrou, tomando um chazinho por aí, né, Zuma? Sobre o que era uma... Desculpa, só a galera vai dizer, não, o Rodgers não foi no 2º ano, porque ele ficou 3 anos atrás do Brett Favre. Não, tudo bem, mas assim, eu acho que foi o 2º ano titular que ele ganhou o Super Bowl. A gente comentou logo depois da season que a gente se encontrou e eu falei, cara, tu lembra das campanhas de sucesso? Tu lembra que eu falei do Houston, Texas? Do Houston, Texas, pessoal, se buscar nos programas, eu falei que uma campanha de sucesso pro Texas, eu falei, eu vou exagerar, porque isso é uma campanha de sucesso. Era ter mais vitórias do que derrotas no ano anterior, sendo que eu tinha colocado minha previsão para o Houston, Texas, era com mais derrotas, mas na campanha de sucesso era mais vitórias do que derrotas no ano anterior. Stroud ser o Offensive Rookie of the Year, PIN. Will Anderson ser o Defensive Rookie of the Year, PIN. Ambos cravados. E eu pedi uma coisa, que dos wide receivers que eles tinham, que um virasse um wide receiver X, aquele wide receiver que a galera teme a ser marcado, de preferência mais. Man, conseguiram os 2 Rookies of the Year na defesa e no ataque, acharam finalmente o talento do Nick Collins que estava ali e provaram. Hoje Nick Collins é uma máquina, para mim é o wide receiver 1 desse time. O Tank Dell, pouquíssimo período que ele jogou, ele foi ainda melhor do que o Nick Collins e ainda trouxeram o Stephon Diggs. Esse time tá uma máquina. Não bastou isso, trouxeram de running back o Mixon. E ainda tem um tight end decente, que é o Dalton Schultz. Dalton Schultz, isso. Excelente é o tight end. Tanto que deram um contrato de 12 milhões por ano para 3 anos para ele. E o Mixon, mas o Mixon já tá chegando numa idade, já teve snaps demais como corredor. Cara, ele é um dos únicos running backs da liga que há 3, 4, 5 anos seguidos está lá entre os top 10, top 12, top 15.
Ele é muito bom também. Então, assim, uma campanha de sucesso pro Houston, Texas, nem tem mais muito o que falar, né? Chegar no Super Bowl. Mas no segundo ano já. Tá aí algum jogador, se provar alguma coisa? Não. O time tá uma máquina. Chegar no Super Bowl. Então é ser o campeão da conferência. Ser o campeão da AFC. Perfeito. Algum outro dado sobre o CJ Stroud, alguma coisa assim? Não, só... Não, vou falar um pouquinho mais dele e dos outros no Jaguars. Beleza, então. Então a gente vai falar agora, inclusive, do time do Jacksonville Jaguars, que tem um dos quarterbacks mais bem pagos da NFL, Trevor Lawrence, que renovou o contrato agora para 5 anos e mais de 270 milhões de dólares. Mercado. Exatamente. Tem uma média salarial aí de 55 milhões de dólares ano. Pelos próximos 5 anos, Trevor Lawrence está com o burro na sombra, Neymar. E o time do Jaguars? Eu tinha uma esperança gigantesca nesse Jaguars ano passado, não só eu, a minha só era um pouco maior do que a média. Para mim, o Jaguars era o campeão da AFC. Veja só como eu era inocente com esse Kansas City Chiefs. Enfim, todo mundo espera muito do Trevor Lawrence. Como tu foi inocente com esse Houston Texans? Eu via lá no horizonte, mas eu quis ser mais pé no chão e errei. É que tu falou Kansas City Chiefs. Não, mas eu quis dizer o Kansas City Chiefs. Eu coloquei que o Jaguars era campeão da AFC. Tá. Aí tu pega o que o Jaguars jogou ano passado e que o Chiefs jogou, tipo, meu Deus. Não, perfeito. Tentou acertar na lua com uma funda, com um estilingue. Eu tava pensando na divisão, desculpa. Isso. Pensa só, olha só. Vou falar do Trevor Lawrence antes de falar... Antes de mais nada, uma campanha de sucesso pro Jaguars ano passado, pra mim, era ser campeão da AFC, com o Lawrence brigando por MVP e o Calvin Ridley passando de 1.300 jardas. Eu sei que é bastante, mas não é tanto assim se tivesse um wide receiver 1. Enfim, nada aconteceu por obviedade. Nem playoffs conseguiram no final das contas. Vamos falar de Trevor Lawrence. Todo mundo fala que o talento tá ali. Ainda falam. O cara já foi pro contrato dele, já tá saindo da época de rookie, o talento está ali. O primeiro ano dele foi ignorado porque ele não tinha um técnico decente. E agora sim, estamos lapidando o nosso talento, enchendo de nomes e tal. E pensa na NFL como um todo. Se tu tens um rookie que tu acabou de dar um contrato e o talento tá ali, ou seja, tu ainda espera coisas dele, que ele evolua, ele não tem muita experiência, certo? Certo. E se eu te dizer que ele tem mais de 4 vezes mais experiência do que todos os outros quarterbacks somados titulares da divisão? Ok. Olha a divisão que a gente tá. Basicamente, só o Stroud jogou uma temporada porque o Richardson um jogou 3 jogos, o outro jogou 3 jogos. Isso. Então nós temos não vou chamar de rookie nem sophomore, porque o Trevor Lawrence já tá na liga há bastante tempo e ainda não conseguiu provar nada, mas o cara tem 4, 5 anos de NFL e ele é o experiente da divisão. E dele se espera o salto esse ano. Como esperava no passado. Eu acho... Como esperava em 2022. Isso, mas agora eu acho que o Trevor Lawrence de fato entra nessa temporada pressionado, porque ganhou o contrato, pegou o título de quarterback da franquia, é ele agora, porque os próximos 5 anos, em teoria, o Jacksonville Jaguars está contando com esse cara, então não dá mais para ele ficar numa questão de tipo, porque a linha ofensiva não protege, porque o técnico é maluco, porque não tem bons receivers. Não... Cara, tem tudo isso. O técnico hoje é um cara que já foi campeão do Super Bowl com o Eagles, né? O time tem boas peças, tem bons alvos. Cara, agora ele tem que mostrar que ele é. Como já tinha no passado, né? Exatamente. Mas ano passado ainda deram mais uma... A passada de pano do ano passado, Zuma, é que falaram que ele estava jogando a maioria dos jogos machucado. Porque, de fato, ele machucou e daí não voltou com isso tudo. A gente já viu o Mahomes jogando mancando, com o tornozelo enfaixado que era maior do que esse microfone aqui. Isso. E aí, cara, eu acho que é isso. Eu acho que o Trevor Lawrence entra, de fato, pressionado porque ele precisa mostrar agora que ele é aquele quarterback número 1 do draft, que era colocado no mesmo nível do Peyton Manning quando draftado, é o melhor prospecto desde o Andy Dalton, desde o Peyton Manning, enfim. Então vamos ver se esse cara realmente é tudo isso, né? O que é uma campanha de sucesso pro Jaguars? Vou dar um passo atrás. Não precisa chegar na AFC, mas precisa ganhar a AFC South. Não precisa chegar no Super Bowl. Ele precisa ganhar a AFC South. Por quê? Porque os outros times vão bem. Se ele ganhar a AFC South, ele ganhou do Houston Texas, que vai vir muito bem. Se o Richardson se prova no Colts, o Colts vai fazer playoffs. E ele ganhou desse time do Colts. Então, assim, ir para os playoffs e ganhar um jogo lá. Vou botar um pesozinho ainda no Lawrence. Ele precisa concorrer a MVP, pelo menos. Ele não pode ser carregado estando lá.
concorrer durante o ano, em algum momento, Em ele ter algum- citado nessa corrida. Não vou dizer em algum momento para não ser tipo o Howell do Seattle, que agora em Seattle antes do Commanders, que chegou a liderar a liga por 2-3 semanas ali em jardas passadas. Mas não, lá na semana 12, 13 ele ser um nome cotado. Porque daí ao menos ele tem um span maior de jogo que ele jogou bem. Tá, então o time do Jacksonville Jaguars precisa, para ter uma campanha de sucesso, ganhar um jogo de playoffs e o Trevor Lawrence ser cotado para MVP durante E ganhar a a temporada. AFC South. Aí ganhar, não pode, Ganhar a AFC South. não pode classificar. Porque não quero que classifique, não seria uma campanha de sucesso, ao meu ver, como torcedor do Jaguars, passar em sétimo, com o Trevor Lawrence não jogando aquilo tudo, mas a defesa também encaixou. Enfim, as peças que eles trouxeram foram excelentes. E daí ganhou um jogo de playoffs porque pegou os Steelers do ano passado com o TJ Watt fora. É que, na verdade, se ele entrar pelo wild card, ele não vai pegar o Steelers do ano passado, ele vai pegar Com o Lamar machucado, que não aconteça. Mas existe como se ganhar um jogo de playoffs com, entre aspas, azar do oponente, para não dizer sorte. Então tem que ganhar a FC South. Cara, não tá fácil. O resumo é esse, gente. Não tá fácil ser torcedor do Jaguars, porque ele precisa ganhar a divisão, ter o QB concorrendo pelo MVP e ainda ganhar um jogo de pós-temporada. Aí seria uma campanha de sucesso pro time do Jaguars. Exato. E, cara, é muito legal a gente olhar para a FC South esse ano e comparar com como a gente estava olhando para ela ano passado. Porque ano passado a gente olhava para a FC South e falava assim, cara, vai ser um mumu pro time do Jaguars, né? Porque Exatamente. Houston Texans com calor, o time meia bomba. Exatamente. O Titans, que aquele Bem negócio... do jeito Henry Futebol Clube de sempre. Exatamente. E o Colts estava com QB calouro também, um time que estava ali mexendo algumas peças. Um Taylor em holdout. Isso, mudança de técnico também. Tudo né? avacalhado. Exatamente. Cara, e esse ano não. Os 4 times da FC South podem fazer boas campanhas. O Titans mais aquém, né? Mais aquém de todos os outros. Mas Texans, Colts e Jaguars, a gente espera que sejam times extremamente competitivos. Perfeito. E só pra quem ainda tá vendo o Jaguars e tá discordando de mim, falando, não, cara, é demais. Poxa, se o Jaguars conseguir 2 dessas 3 coisas, se ele conseguir ganhar a FC South e ganhar um jogo nos playoffs, já é uma campanha de sucesso. Eu discordo. Sabe por que eu discordo? Porque o Jaguars vem com um timaço e trazendo cap, etc., há muito tempo. Então, se for só pra isso acontecer, porque encaixou o resto, só. Eu sei que é muita coisa, mas só pra isso acontecer, era mais fácil, então... Por exemplo, eu tenho certeza que vai ter time que dá 3 firsts no Trevor Lawrence. É um baita de um QB como uma promessa, blá, 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 blá. Então, faz a rebuild de novo. Então, com o time que eles têm montado, que é um excelente time, tá na hora de buscar resultado. E todos esses passos que a gente fala de uma campanha de sucesso, todos eles almejam uma coisa só. É ano que vem, ou no outro, se o time tá muito atrás, ser campeão. Todo mundo tá na NFL para ser campeão. Desculpa, é um pensamento só meu, mas ser o 32º ou ser o segundo é muito próximo. Eu quero ser campeão. Se eu precisar ficar em 32º 3 vezes e um ser campeão, é melhor do que 4 segundos. Não, mas aí eu acho que não é um pensamento só teu, Neymar. Eu acho que é um pensamento da liga como um todo, né? Porque eu brinco bastante. Eu e o Bruno, um colega, o Bruno Jacob, que sempre escuta a gente fala muito sobre isso, né? Do quão triste é você jogar na NFL. Porque quando você vai, por exemplo, pro soccer, a gente tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Alguma Carioca. coisa eu levo. O cara é campeão de alguma coisa, entendeu? No futebol americano, o cara só tem o Super Bowl. Cara, que é extremamente difícil. São 32 times. Obviamente, né? Se cada um ganhar um ano, tu vai demorar 32 anos para tu ser campeão de novo. Exato. Mas existem os títulos de divisão, o título de conferência, só que ninguém dá bola, cara. Exato. Ninguém dá... Pode botar a firula que quiser. Não, mas eu fui 6 vezes seguidas campeão de divisão. Cara, Exatamente. a desculpa tu dá que tu quiser. O Steelers pode falar 17 campanhas seguidas vencendo. Se eu estivesse discutindo contigo e eu fosse Steelers, eu ia jogar isso na tua cara. É lógico. Agora, realmente vale alguma coisa? Não. Exatamente. Não, alguma coisa até vale, mas, cara, é muito pequeno perto do objetivo que é o ser campeão do Super Bowl. E por que eu digo que a Liga Americana pensa dessa forma? Porque, cara, quando a gente avalia isso, né? Quando a gente vê os times... Cara, tu vê o time do Raiders. Tu vai lá e pergunta pro jogador do Raiders o que ele tá esperando esse ano. Quero ser campeão do Super Bowl. Todos eles. Se tu perguntar pro cara do Carolina Panthers, quero ser campeão do Super Bowl. E não é só porque a mentalidade de todos esses caras é uma mentalidade vencedora. Gente... Todo mundo que chegou na NFL jogou em bons times no college, jogou em bons times na high school. Esses caras ganharam em algum momento da vida deles. Eles não estão lá pra jogar meia bomba. Tanto que o Max Crosby, ele falou ano passado, né? O time todo arrebentado já. Ele falou, cara, eu tô cansado de ficar aqui e perder, cara. Eu tô cansado, eu quero ganhar. Então, assim, a mentalidade dos caras é vencedora. Então, acho que todo mundo que joga na NFL concordaria contigo. Cara, a campanha de sucesso esse ano pode não ser campeão do Super Bowl, porque a gente tem que botar o pé no chão. Mas para ano que vem senão no outro, Isso. porque o objetivo é esse. E é isso aí.
né? Inclusive, lá o Carolina Panthers está pensando em ser campeão do Super Bowl. Exato. Todas as mudanças que tu faz, tipo, teve um ano drasticamente ruim há 2 anos atrás. Daí beleza, foi lá e draftou o melhor quarterback da classe dele. Opa, esse ano nós vamos para campeão, vamos ver o que o cara faz. Viu que faltou muita coisa. Esse ano, draftou tudo para dar armas para eles. Agora nós vamos para campeão. E o Giants está aí para provar que é possível você ser campeão do Super Bowl com times ruins. Mas daí o Tom Brady tem que estar jogando, né? Pra tremer pelo Eli Manning. Lembrando aí, a última vez que o Giants ganhou, ele classificou com 8-8. Né? Pegou o time do Patriots, que era praticamente invencível. E ganhou. Era invencível, X0. E ganhou o Super Bowl. Pessoal, muito obrigado. João, que está substituindo Montanha, muito obrigado, João. Neymar, que está aqui conosco, muito obrigado, Neymar. A última que o Giants ganhou, eu acho que não foi a de invencível. Não, acho não. Que foi a segunda. A primeira foi da campanha X0. Exatamente. E aí, eu queria pedir a vocês que estão aqui conosco, que por favor se inscrevam no canal, assinem, anotem, cliquem no sininho para receber as informações de quando a gente posta o nosso conteúdo, mas principalmente sigam as nossas redes sociais, @zonaneutra_, no Instagram, no TikTok e no X. Por quê? Cara, lá a gente bota todos os cortes desse programa. Então, se numa semana muito corrida você não consegue parar para assistir o programa, os melhores momentos você encontra nas redes sociais. Era isso, Neymar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter nos assistido, pessoal. Tamo junto. Até semana que vem. Valeu. Cabecinha.